Olá, bem-vindo a mais um Voix Podcast, Conexões que Geram Valor. Eu sou Monique Rangel e hoje com mais uma convidada maravilhosa. E ela, gente, um currículo enorme, extenso. Ela é especialista em relacionamento com clientes. Ela é pianista, escritora, palestrante internacional, engenheira econômica. Acertei, né? Sim. Mais um monte de coisa que eu vou contar para vocês agora. O nome dela é Mirinha Vasconcelos. Muito prazer em tê-la você aqui. O prazer é todo meu. E retornar a Portugal mais uma vez é algo extraordinário. Muito obrigada. É a gente que agradece e querer dizer que Portugal, Lisboa, Europa, como um todo, porque essa mulher vive por aqui, é como se fosse a sua segunda casa, né? É a terceira vez que eu volto aqui. Os meus descendentes são portugueses, né? Eu sou uma Carvalho de Vasconcelos. E voltar aqui é bom demais. É tão bom que coisas acontecem que me ajudam a incrementar as minhas palestras aqui. Inclusive, a gente já vai perguntar, eu já vou querer saber, hoje já aconteceu uma história, que Mirinha já me contou, que confidenciou, mas eu pedi para ela me contar somente quando as câmeras estivessem ligadas, porque eu quero saber junto com vocês. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho, que eu quero saber quem é Mirinha Vasconcelos, que é essa voz doce, que é uma delícia, e ela realmente encanta mesmo, né, quando ela abre essa boca para contar, para falar, e é uma doçura incrível. Então conta um pouquinho pra gente quem é a Mirinha, com o que você trabalha e um pouquinho da sua trajetória. Bom, Mirinha Vasconcelos é uma criatura que estreou. Eu não nasci, eu estreei num dia 1º de novembro. No Brasil é o dia de Todos os Santos. Na verdade, o meu nome de batismo é Miriam das Graças. Sou fruto de um relacionamento que teve um grande encantamento, como todos nós, porque todo mundo é fruto de um encantamento. Nasci em Vitória do Espírito Santo, uma das 3 capitais do Brasil, que é uma ilha pequenininha, mas uma cidade linda. Fui morar no Rio de Janeiro com 23 anos e lá fiquei 31 anos. Fui gestora na Caixa Econômica Federal, que é o maior banco social da América Latina, onde eu me aposentei. Já estou aposentada há 26 anos. E nessa aposentadoria, o que ocorreu? Trabalhei uns anos com turismo e há 20 anos atrás eu me descobri palestrante. Fui indicada por um livro que eu fiz, graças a um curso que fiz nos Estados Unidos. A Leila Navarro, que é minha mentora, ela lendo o livro, ela me perguntou, isso aqui já é uma palestra? Eu falei, como faz palestra? Ela falou, vou te ajudar. E com 3 contatos, ela me ajudou. E a partir daí, eu tenho 20 anos como palestrante. Então não foi uma coisa assim, foi uma coisa que veio naturalmente, né? Foi levar. Eu sempre fui, segundo minha mãe, eu sempre fui uma criança onde a demonstração da minha liderança era nata. E da comunicação, porque eu sempre falei com todo mundo, sempre brincava nas brincadeiras, eu era líder do grupo, e a minha mãe percebeu essa liderança, os meus pais, na verdade, muito, muito cedo. Agora, você diz que eu sou pianista desde os 3 anos e meio, porque eu aprendi primeiro a tocar piano para depois ser alfabetizada. Nossa! E aí você disse que você tocou com uma pessoa muito famosa. Sim! Que eu queria saber essa história. Essa história eu vou contar, mas está no livro Mosaico de Histórias, Contos Colaborativos. Esse livro é possível encontrar na Amazon. Eu toquei com Tom Jobim, um maestro brasileiro, Antônio Carlos Brasileiro da Rocha Jobim.
Quando eu falei que ela é uma pessoa, né, aí, extraordinária, eu não estava brincando. Então eu queria que você contasse um pouco desse episódio e também da história do livro que você fez em colaboração com o ex-presidente da Caixa... Não, o atual presidente da Caixa. O atual presidente da Caixa Econômica. Na verdade, essa história da música eu fui fazer uma visita. Antes, eu preciso contar que eu sempre fui fã do Tom Jobim. O fato de ter estudado piano, a minha família me sugeriu fazer um curso de piano clássico. Então, fui para o Conservatório Brasileiro de Música, porque eu morava no Rio de Janeiro. Quando terminei, eu descobri que o meu perfil era de MPB, de música popular brasileira. E um certo dia eu fui fazer uma visita numa cidade, nas montanhas, no Rio de Janeiro. E quando cheguei lá, depois de 1 hora que estava nessa casa, fomos para a sala onde tinha piano de cauda, teclado, bateria, violão, vários instrumentos. Era a casa de um médico. E o médico vira-se para mim e diz assim, um amigo disse, ela toca piano. Aí o médico, qual instrumento você vai tocar? Piano ou no teclado? Eu só sabia tocar piano clássico. Eu me desesperei. Mas aí eu falei assim, eu sento ao piano. Aí ele falou, então tá, eu fico no teclado. E começamos a tocar e ele disse, o que vamos tocar? Aí eu falei assim, Garota de Ipanema. O problema é que eu não tinha partitura. Eu tinha essa partitura em casa. Mas tem um detalhe, eu tenho ouvido absoluto. E eu tocava toda e qualquer música, eu toco de ouvido. E claro que eu tenho partitura, mas eu toco de ouvido se precisar. E eu sentei ao piano e começamos a tocar a Garota de Ipanema. E sem vergonha nenhuma, né? Não, eu estava assassinando a Garota de Ipanema. Quando sobe um cidadão e era Tom Jobim. Não acredito. Eu quase morri, porque as pernas tremiam. Eu conto isso no livro. As pernas tremiam. Quando eu vi, ele deu um sorriso de orelha a orelha e disse, que lindo, porque ele era um lorde, ele era um querido, ele era encantador. E disse, deu um beijo na minha testa e disse, de que lado você quer tocar? Aí eu falei assim, eu quero ficar à sua esquerda, porque aí eu fazia o acompanhamento. E ele ficou à minha direita, tocando, evidentemente, a música. Ele falou assim, agora é a nossa vez. E começamos a tocar. Incrível como pareça, e eu quero isso que fique para você, telespectador que está nos assistindo, a certeza de que tudo você pode fazer na vida. Basta você querer, depende de você. Quando eu vi a situação que eu estava, do lado daquele homem que foi extraordinário para a música mundial, né? Eu entreguei nas mãos de Deus as minhas mãos e o meu cérebro. E eu toquei Garota de Ipanema com ele, dele dizer para mim, mas como você disse que não sabia tocar? Até ele se surpreendeu, porque a música tem, essa partitura, ela tem acordes difíceis, que são acordes dissonantes. Depois eu pedi a ele para me ensinar. E nós tocamos, começou às 11 horas da manhã, esse bate-papo, durou até o dia seguinte, ao meio-dia. Nós almoçamos, jantamos, voltávamos para o piano, tocávamos, e foi muito bonito, sabe? Só a emoção de aquela menina que aos 16 anos se descobriu apaixonada por Tom Jobim, estar ao lado dele já com quase 50 anos, eu tinha 40 e tantos anos, e estar do lado daquele homem foi extraordinário. Porque muita gente, vamos concordar, né? Muita gente estaria paralisado ali, né? Porque quando você vê um ídolo, sei lá, mesmo que ele não fosse um ídolo, mas uma pessoa que a gente sabe a importância
né? Só que as minhas pernas, eu tremia tanto que as pernas ficavam assim e as mãos continuaram firmes. Por quê? Porque eu foquei nas minhas mãos. E aquilo que eu já falei, se você tudo você pode conquistar. Não é só tocar uma música. Você pode conquistar o sucesso, você pode conquistar um grande amor. Eu estou aqui em Portugal, é a terceira vez que eu venho, vim com outras pessoas, mas eu fui 3 vezes a Dubai e uma delas eu fui sozinha. Então, assim, do Sheik perguntar para mim o que fazia eu com essa cabeça quase totalmente branca lá naquele lugar. E eu fui numa palestra sua, e a gente estava até conversando ainda há pouco, né? E você entrou na palestra e foi muito legal, porque, e assim, marcante, né? Que você falou assim, você entrou e tocou uma música muito para cima. Com voar de plumas. Exatamente, e é isso, né? E você falava isso, né? Eu estreiei, né? Eu nasci, eu estreiei, então, e entra com esse clamor, assim, né? Então, eu acho que é um jeito de que você encara a vida também, né? E encara também alguma dificuldade? Olha, meu pai, que foi um grande sábio, meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, meu pai dizia, tá com medo? Vai com medo mesmo, enfrenta e de frente, nunca abaixa a sua cabeça. Então, assim, dificuldades todos nós temos. Nós temos que saber aprender a administrar os problemas. E eu administro muito bem. Aos 65 anos, hoje eu tenho 74, tá, gente? Aos 65 anos, eu fui convidada para gerir a área de ser gestora na área de relacionamento do terceiro maior fundo de previdência complementar do Brasil, a FUNCEF, com 144 mil participantes e um patrimônio de 100 bilhões de reais. Eu sempre trabalhei com comunicação, mas eu era gerente de habitação a minha vida inteira, tá? Quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha um grande desafio. E se tem uma coisa que me move, é um desafio. Eu administrei toda a situação. Cheguei com uma inadimplência alta na área de empréstimo, cheguei com uma área de atendimento telefônico que tinha 51% na pesquisa de satisfação. Nós fizemos um trabalho que essa pesquisa de satisfação deu um salto gradativo e em menos de 1 ano e meio passou para 98,36%. Em estatística, isso é inédito e se manteve. Eu fiquei 10 anos lá. Agora, lá eu desenvolvi uma metodologia para trabalhar o relacionamento de excelência que fideliza o seu cliente. Eu, graças às 4 certificações que eu tenho do jeito Disney, de cantar o cliente e o efeito Magic, eu desenvolvi isso. E hoje, o que eu faço nas empresas? Eu vou às empresas, treino as pessoas para que, primeiro, elas se conheçam internamente e depois possam vender e encantar o seu cliente. Porque vender é super fácil. Transformar a sua empresa numa terra encantada, em que seu cliente volte e seja o melhor fã da sua empresa, trazendo outros amigos, é encantamento. Era isso que eu queria te perguntar, acho que é a base hoje em dia das suas palestras, né, e do seu trabalho, sim, né, o foco principal, que é o encantamento do cliente, que é o que você falou também, né, que encantar o colaborador, que é hoje o cliente número 1 de uma empresa, né? E como que você faz isso? Como que você consegue encantar ou conseguir transformar esse mindset das pessoas? Então, como que faz? Eu vou contratar a Mirim, tô com algum problema de relacionamento entre os meus colaboradores.
não tá, tem alguma coisa ali que não está conseguindo, está um pouco desmotivada a equipe, ou então está tendo alguns pequenos atritos? É com isso que eles chegam até você, com esse tipo de problema? Como que é? Sim, em geral, as pessoas procuram através do meu LinkedIn, do meu Instagram e do Facebook. Ou através de contato, quando eu estou em eventos, o network que nós fazemos, né? Normalmente, eu gosto muito de conversar com o dono da empresa, ou os diretores, ou as pessoas que estão diretamente ligadas aos colaboradores. Por quê? Eu preciso conhecer, primeiro, a cabeça principal, para saber como está, porque o gestor, o colaborador, ele é o reflexo do gestor. E se eu tenho um gestor que chega no trabalho feliz, alegre, satisfeito, certamente que ele transmite para os seus colaboradores felicidade, alegria e segurança. Porque eu tive um funcionário, certa vez, que ele disse para mim, mas eu não consigo fazer. Porque a tendência, quando a gente se vê diante de um desafio, é a gente recuar e diz logo um não. Aí, o que eu disse para ele? Nós vamos fazer juntos. Se o gestor está bem, eu sempre cheguei de bem com a... Aliás, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Por que eu sou de bem com a vida? Porque eu vejo que problemas existem, mas eu tenho que buscar a solução. Então, na medida que eu vou buscar a solução, eu tenho que buscar essa solução usando as armas que eu tenho, o encantamento. Sabe por quê? Porque o encantamento é a alma do negócio. De todos os negócios. Quando eu gosto de alguém, quando eu fico encantada por um homem, eu tenho que demonstrar esse encantamento. A mesma coisa no trabalho. Se eu me encanto com o trabalho que eu faço, eu transmito para os meus colegas e evita, inclusive, esses conflitos naturais que acontecem nas empresas, um implicando com o outro. Não precisa disso. É super simples. Eu tenho uma mentoria que eu trabalho isso. Nas minhas palestras, eu também demonstro. E tem um livro digital que eu lancei aqui em Portugal, Encantamento, a magia do sucesso empresarial. Que foi isso que você também veio fazer aqui Sim, agora, sim. esse lançamento. Isso. E como que você consegue, não sei se é a palavra certa, apaziguar ou lidar quando tem uma certa competição e aí, de repente, há aquela puxada de tapete? A competição ela vai existir sempre. Por quê? Porque as pessoas querem sempre mais. Mas o que a gente tem que fazer? Nós temos que sentar com aquela pessoa, são duas pessoas, por exemplo, senta com a primeira, entende a pessoa. Por isso que todos nós somos vendedores. E todo vendedor, ele precisa ser um especialista em pessoas. E existem técnicas para você diminuir aquele processo de competição. Também é importante que a gente mostre para aquela pessoa que nós estamos ali para crescermos juntos. Individualmente, nós podemos até dar um passo, mas se nós dermos os braços e caminharmos juntos, nós vamos chegar muito mais longe. Isso é que é importante, isso é que é legal, porque juntos vamos mais longe, né? Muito mais longe. E alcançamos resultados muito melhores. É verdade. Até mesmo para o nosso emocional, porque a primeira satisfação, ela vem dentro da gente, está dentro de nós. Agora, a gente está chegando para o final. Jô Soares Feelings. Eu queria duas coisas. Uma, que você deixasse mais um pensamento positivo, que você já engrandeceu aqui, já falou coisas inspiradoras demais. Queria te agradecer mais uma vez pela tua participação aqui. Uma mulher extraordinária que foi se descobrindo em várias áreas de atuação. Isso é muito interessante. Contasse também o que aconteceu. Afinal de contas, eu não esqueci, não.
que aconteceu hoje, o episódio de hoje, rapidamente, para a gente fechar também e deixar sua mensagem para as pessoas. Mas primeiro, o episódio de hoje que aconteceu. O episódio de hoje, aliás, Portugal foi a nossa chegada aqui. Nós chegamos no dia 9, desde o dia 9 até agora tem ocorrido uma sucessão de fatos positivos e que vão integrar o meu próximo livro, né? Porque eu acho que eu não falei, mas em 1 ano e meio eu tenho 12 livros publicados. Você pode fazer, qualquer um pode chegar a essa situação, porque tudo é possível. Bom, e todo dia que a gente sai, eu tenho visto em vários lugares algum relacionamento interessante. E hoje ocorreu um fato maravilhoso. Nós tínhamos horário para chegar aqui, porém pegamos um táxi, que estamos em Caparita, né? Até chegar aqui, nós começamos a procurar um restaurante para que eles nos deixassem mais próximo. Chegamos no restaurante, ele falou, fiquem aqui, porque daqui até o local vocês vão andar 300 metros. E entramos no restaurante, só que nós entramos e fomos direto para uma mesa que estava vazia. No Brasil é comum, você entra, quando a mesa é vazia, entra e senta. Aí o garçom veio, gentilmente, e disse que tinham 2 moças esperando. Aí nós não sentamos, nós só nos dirigimos. Saímos e ficamos aguardando, só que eu vi que tinha dentro uma mesa. Aí perguntei se podia, ele, sim, pode ir. Foi lá, puxou a cadeira para eu me sentar. Quando nós sentamos, vimos que o tempo era curto. Aí eu falei, senhor, qual o alimento que a gente pode pedir, o prato que a gente pode pedir, que saia com mais rapidez? Aí ele disse um bacalhau, maravilhoso, por sinal, um bacalhau com não sei o quê, uma outra coisa e outra coisa, 3 coisas. Aí eu falei, o bacalhau, cada um de nós pediu um prato, não, nós pedimos 2 pratos e dividimos, porque era muita comida. E aí ele já, imediatamente, isso demorou assim, entre o tempo que nós sentamos e a comida chegar à mesa, demorou 15 minutos, 10 a 15 minutos. Aí ele veio, trouxe o refrigerante, trouxe a água e tal, e o prato veio em seguida. Aí ele vira-se para mim e diz assim, gostou? Eu falei, amém. Só que ele tinha um sorriso aqui. Aí eu falei, o senhor é muito simpático. O senhor tem foco, o senhor tem rapidez, o senhor tem dinamismo, objetividade. E é uma pessoa, é um profissional. Ele falou assim, que bom que a senhora gostou. Aí pagamos, quando nós terminamos de pagar, nos levantamos, eu cumprimentei a ele novamente. Falei, quem é a dona daqui? Ou a gerente? Ele falou assim, aquela moça, Rosário, eu quero falar com ela. Eu cheguei, ela estava servindo um café, eu falei, por gentileza, ela veio. Quando ela chegou perto de mim, eu disse a ela, a senhora tem um grande profissional dentre os que trabalham aqui, que nos atendeu, esse senhor Mário, o nome dele é Mário. Ela falou assim, a senhora achou? Eu falei, extraordinário, ele tem foco, é profissional, é assim, é assado. Ela disse, que beleza, que ótimo. Eu falei, eu sou brasileira, especialista em relacionamento com o cliente. A senhora está de parabéns. E ela adorou aquilo. Então, eu quero dizer que qualquer pessoa pode ser bom em qualquer área. Lembre-se, tudo que você deseja está dentro de você. Então, se você quer ser um grande escritor, busque o livro que está no seu coração. Buda disse, não procure fora aquilo que está dentro. Quer encantar o cliente? Abra o seu coração, você toca o cliente. Mas se você não sabe fazer isso, me procure nas redes sociais. @mirinha.vasconcelos. Mirinha com MY e Vasconcelos com os 2 L's. Obrigada.
Gente, não é um encantamento em pessoa? Gente, é encantado. Eu tô aqui assim, ó. Que encantadora. E que voz deliciosa e que pessoa extraordinária. Parabéns por você ser essa pessoa incrível. Uma energia, assim, uma delícia de ouvir. E realmente dá vontade de ficar assim, ó, te olhando. Nós temos que passar para as pessoas positividade, porque o mundo está cheio de problemas. Se eu já chego, acordo de manhã, problemática, chateada, e aqui eu vou dar uma dica bem legal. Duas. Primeiro, quer encantar o seu cliente? As outras dicas estão no meu livro. Mas quer encantar o seu cliente? Dê um sorriso. A outra quer encantar os clientes, quer encantar as pessoas, mas quer tornar o seu dia muito mais positivo. Acorde de manhã, agradeça a Deus pela oportunidade, vai para o espelho, coloque o dedo para o espelho, aponte para a sua imagem e diga: você é maravilhosa, você é encantadora, você é próspera, você é rica. Lembre-se, o dedo que eu aponto para a minha imagem, ele está refletido naquele espelho que é a imagem minha. Porém, eu tenho 3 dedos voltados para mim. Tudo que eu estou dizendo para mim, eu tenho dentro de mim. E aqui tem um dedo pedindo a Deus a bênção para que nos dê tudo que nós queremos. Gente, não tem vida difícil. Basta você querer acreditar. Você merece. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Muito obrigada. Então, não basta dizer mais nada, não tem mais nada para dizer, a não ser obrigada mais uma vez, obrigada por vocês nos acompanharem, e fica aí porque depois dela tem muitas outras também mulheres extraordinárias aqui com a gente, porque aqui é Vox, aqui é Vox Podcast, eu tô até ficando doida, essa mulher deixa a gente doida, encantada completamente. E a gente volta com mais mulheres incríveis. Um beijo e até a próxima. Tchau!